Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos, espero que todos estejam bem. Eu sou Fábio Ponsulvo da F8A Consult e eu gostaria de compartilhar um estudo sobre o impacto dessa crise em fundos de investimento exclusivo de ações de fundos de pensão. Nós vamos mostrar dados atualizados até o dia 13 de maio. Esta é a agenda pretendida. Os senhores poderão observar os detalhes no PDF que todo mundo pode fazer o download. Eu vou passar rapidamente aqui pelos highlights para não tomar muito tempo dos senhores. Então, o grande destaque na renda variável é a queda de vários índices disponíveis para o investidor no mercado local no mês de maio. E o grande destaque positivo é o Global BDR, que teve o efeito aí da depreciação do real frente ao dólar. Outro ponto que eu gostaria de destacar é esse gap entre o Ibovespa e o S&P. Nós percebemos que existe um gap, essa diferença de retorno tem aumentado bastante, justamente pelo efeito do câmbio. E o ponto positivo é a queda na volatilidade que é mensurada pelo VIX. Então nós vamos olhar aqui, no mês de março nós tivemos uma explosão no VIX e agora no mês de maio nós já estamos numa trajetória tentando voltar ao cenário normal que nós tínhamos antes da pandemia. Esse estudo que eu vou apresentar compõe 66 fundos de pensão. Aqui são os fundos de pensão que fazem parte desse estudo. São 173 fundos exclusivos. Todos os dados aqui são dados públicos obtidos na CVM. E eu quero agradecer a cada um dos fundos de pensão que decidiram pelo ambiente CVM. E eu sempre falo, a melhor governança de investimentos é justamente quando o fundo opta pelo ambiente da CVM. Então, graças a esse ambiente, é que nós vamos ter condições de apresentar os próximos números. Então, o que eu gostaria de destacar? Primeiramente, nós começamos a fazer essa avaliação em dezembro, mas o que nos interessa é olhar o seguinte, entre janeiro e maio, nós vamos perceber uma queda acentuada no patrimônio dos fundos exclusivos. Então, no final de janeiro, este patrimônio somava quase 120 bilhões de reais. Essa amostra é uma amostra bem representativa da indústria de fundos exclusivos de fundos de pensão. E nós vamos olhar aqui que no mês de março nós tivemos uma forte queda justamente pela depreciação. Essa depreciação também aconteceu no mês de fevereiro. E no mês de abril nós tivemos uma ligeira recuperação e agora no mês de maio uma queda não muito expressiva. Mas o ponto de destaque, quando nós olhamos o volume de captação líquida ao longo desse período, nós vamos notar que vários meses de captação positiva até abril, mesmo com a bolsa tendo forte queda em março, e agora no mês de maio, nós já observamos um resgate líquido da ordem aí de quase 1 bilhão de reais. Vamos olhar esses números um pouco mais de perto? Então, esses 173 fundos, eles captaram líquido até o dia 13 de maio 5 bilhões de reais. Mas o patrimônio ele salta do final de dezembro de 112 bilhões para 76 bilhões. Então aqui eu estou demonstrando a variação patrimonial que aconteceu e justamente o resultado até o dia 13 é uma variação patrimonial negativa de 35 bilhões. Isso é bastante expressivo e isso com certeza vai afetar de uma maneira muito determinante o resultado dos fundos de pensão no ano de 2020. Aqui eu estou destacando as variações patrimoniais para mostrar que realmente entre fevereiro e março nós tivemos uma queda muito relevante, tivemos uma pequena recuperação em abril e novamente essa queda no mês de maio. Então nós vamos notar que essas quedas coincidem com os meses de desempenho negativo da Bolsa, independentemente do estoque, do volume de aplicações ter sido, em termos líquidos, ter sido positivo. E aí, eu vou só chamar atenção aqui, é o top 10 entre aplicação e resgate. Então, o primeiro indicador que eu gostaria de apresentar aos senhores. Eu estou mostrando aqui que o top 10, as 10 maiores aplicações e os 10 maiores resgates, quanto que eles representam do volume total de recursos aplicados ou resgatados destes 173 fundos. Então, o que nós vamos notar? Que os 10 maiores representam mais de 70% em todos os meses que nós estamos apresentando. E quando a gente fala de resgate,
os 10 maiores resgates representam mais do que 75% do volume total resgatado. Ou seja, os 10 maiores investidores, seja na ponta de aplicação ou na ponta do resgate, são bastante representativos. Aqui nós vamos mostrar no mês de dezembro as 10 maiores aplicações, os 10 maiores resgates. Fazemos a mesma coisa no mês de janeiro, depois no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril e em maio até o dia 13 de maio. Este é o volume. Quando nós olhamos a rentabilidade, o único destaque que eu gostaria de fazer aqui é a rentabilidade até o dia 13. Nós estamos ordenando a rentabilidade nos últimos 12 meses. Então, nós estamos mostrando aqui que nós temos sim fundos exclusivos de fundos de pensão e existem rentabilidades positivas nos últimos 12 meses. E, finalmente, eu gostaria de concluir essa apresentação falando que a governança de investimentos é essencial para o investidor institucional, sobretudo em função de um fundo de pensão representar milhares de pessoas. Eu considero pessoas acionistas minoritários do fundo de pensão. Então, o fundo de pensão, ele é genuinamente um administrador de recursos de terceiros. E como administrador de recursos de terceiros, ele deveria, e a gente sempre incentiva, a ele adotar uma excelência na questão da governança dos investimentos. E o ambiente CVM é disparado o melhor ambiente para que a gente possa ter informações confiáveis e podermos fazer diversos trabalhos de comparação e desenvolvermos estudos. Então, eu fico à disposição para quaisquer considerações, quaisquer esclarecimentos. Nós estamos vivendo um período muito difícil e eu sempre falo que é muito importante para o investidor institucional ouvir uma opinião de um terceiro. Então, eu me coloco à disposição para conversar. Tenho encaminhado e-mails para várias entidades. Peço desculpa se eu não encaminhei ainda e-mail para a sua entidade em particular, mas eu estou aqui disponível e querendo colaborar, querendo contribuir nessa questão do desenvolvimento da governança de investimentos para os fundos de pensão. Tenho convicção de que isso vai fazer muito bem para os participantes e para o mercado de capitais. O Brasil precisa tomar decisões e precisa se desenvolver e se aprimorar. Então, através da governança de investimentos, é a contribuição que um fundo de pensão pode dar para o desenvolvimento do mercado de capitais. Então, mais uma vez, meus sinceros agradecimentos pela atenção de todos e fiquem à vontade para fazer o download do estudo, poderão analisar os dados com calma e aqui tem os meus contatos, o meu telefone. Novamente eu fico à disposição. Muito obrigado, fiquem seguros e com bastante saúde. Tá ok? Até a próxima.